Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço com tanta frequência. Hoje eu vou concordar com o Felipe Neto. Então se liga aí. Bom, recentemente o Felipe Neto criou uma treta literária com um tweet. Vou até ler o tweet dele aqui. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Bom, em nenhum momento ele critica os autores, ele só acha que esses autores não são para crianças e adolescentes, e eu concordo. E o principal motivo que me faz concordar com ele é porque o Brasil não é uma nação de leitores. Foi feito um estudo em 2015 e mostrou que 56% da população brasileira gostava de ler, gostava de literatura. E a média de livros lidos pelos brasileiros em 2015 era de 1,05. Ou seja, mal chegava a um livro por ano. Então, é muito pouco, é muito pouco. E foi feito esse mesmo estudo em 2019. E viram que a média de brasileiros que gostavam de ler caiu de 56 para 52. 52%. Então tá certo, se você pode ser um cara que gosta muito de ler, especialmente se você acompanha esse canal que fala muito sobre literatura, você provavelmente vai ler mais do que isso. Mas na média, na população geral do Brasil, nós temos uma nação que não gosta muito de ler. Via de regra, a gente não gosta muito de ler. E a gente precisa mudar isso, porque leitores são pessoas mais críticas, leitores são pessoas mais capazes de ter empatia e de julgar situações baseadas não só no que eles acham, mas baseadas em situações que eles viveram, entre aspas, através dos livros. Então eu acho que uma nação de leitores, de fato, é uma nação pensante, uma nação que pensa mais. E essa estratégia de ensinar literatura para as escolas não está criando uma nação de leitores. Então, no mínimo, você pode concordar ou discordar do Felipe Neto. Mas, no mínimo, você tem que repensar o que você está fazendo porque não está dando certo. Se você é um pedagogo, se você trabalha com literatura, deixa aí sua opinião, deixa nos comentários o que você fez que você acha que ajudou as crianças a lerem mais. Porque eu não sou especialista na área, eu não sou pedagogo, eu não trabalho ensinando literatura. Mas eu acho que esse tweet dele, pelo menos, deve te fazer repensar, deve te fazer revisar o seu sistema que você está usando. Porque talvez esse sistema não esteja sendo mais eficaz para criar uma nação de leitores. Eu vou falar aqui minha opinião do que eu acho que deveria ser. Se você discorda, você deixa aí nos comentários, certo? Mas é porque assim, é muito fácil você colocar um problema sem colocar uma solução para esse problema, sem sugerir uma solução. Talvez essa seja a minha crítica ao tweet do Felipe Neto. Ele colocou um problema, que na minha opinião é um problema real, mas ele não dá muita solução, não dá muito uma maneira, pelo menos uma solução, nem que seja uma ideia ruim, você tem que ter uma ideia de como fazer para melhorar. Então a minha ideia de como você poderia fazer para melhorar o ensino da literatura seria, primeiro, tornar a literatura não obrigatória, mas deixar os alunos escolherem qualquer tipo de arte que eles gostem mais. Então você tem algum tipo de arte você vai ter que estudar na escola, porque de fato a escola tem que te ensinar alguma coisa que você tem que te forçar a fazer algumas coisas que você não estaria disposto a fazer. Então você vai ter uma gama de artes que você pode escolher. Eu pensei aqui, por exemplo, você pode escolher entre literatura, entre pinturas, né, e esculturas, entre artes, vamos colocar pictóricas aqui, entre música e cinema. Seriam 4 dessas artes. O aluno poderia escolher uma dessas 4 artes, né, para poder focar os seus estudos, o tipo de arte que ele teria mais afinidade. Talvez, se você tivesse essa escolha para os alunos, eles gostassem mais pelo menos de um tipo de arte. E o interessante é que, pelo menos para mim, uma arte puxa a outra. Por exemplo, vamos supor que você teve um aluno que gosta de pintura, gosta muito de pintura. Ele vai lá treinar pintura e vai estudar os grandes clássicos. Aí ele vai se deparar, por exemplo, com a pintura de Goya. Ele fez o Saturno devorando um dos filhos. Para quem não sabe, Saturno é da mitologia romana, que é derivado da mitologia grega, enfim, não interessa. Mas talvez ele vê essa pintura do Goya e vai se interessar por ler, por conhecer a história de Saturno, por conhecer a mitologia de Saturno, e talvez ele desenvolva um interesse pela literatura depois. Outro exemplo, por exemplo, vamos supor que o cara escolhe música. Ele gosta muito de Wagner, começa a escutar as Valquírias do Wagner. E de repente ele vai poder se interessar por qual que é a mitologia por trás dessa música, quem são as Valquírias, de onde que veio isso.
Então a arte puxa a arte. Então mesmo que você não escolha a literatura, se você escolher música, se você escolher cinema, se você escolher pintura, de certa forma você vai estar mais próximo da literatura do que uma pessoa que foi forçada a estudar literatura. O miserável é um gênio! Obviamente eu acho que todo mundo precisa pelo menos aprender a ler, né? Aprender a ler tem que saber, mas será que talvez todas as pessoas não devessem ter noções básicas de música também? Talvez seja interessante. Mas pelo menos se você puder escolher a área que você gosta mais, eu acho que você se engajaria mais nessa área. Eu falo por mim, porque eu mesmo não gostava muito nem de pinturas, não gostava muito de música clássica, e com o tempo, com os livros, com a literatura, eu acabei conhecendo mais. Recentemente eu estava lendo umas poesias do Thomas Tranströmer, e ele cita um pintor, que é o William Turner. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre o William Turner. Quando eu descobri as pinturas do William Turner, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Que coisa foda, que coisa massa. Ou seja, a literatura me puxou para a pintura. Então, nem que eu não saiba, eu não sei desenhar nada, não sei pintar nada, mas pelo menos eu começo a conhecer o trabalho de alguns caras que são muito bons. Isso eu acho que é fundamental. Esse amálgama que é a arte, uma coisa acaba puxando a outra. Então talvez se as crianças pudessem escolher qual que é o tipo de arte que elas gostam mais e estudarem a arte que elas mais gostam, que elas mais têm afinidade, talvez fosse uma forma da gente ter uma nação que leia mais, uma nação mais culta e que seja mais capaz de julgar as coisas com um pouco mais de empatia. Então é isso, eu acho que o Felipe Neto fez bem, fez as pessoas falarem sobre literatura, isso para mim é o mais importante. Porque quem é que fala? Qual que é a treta literária que existe? Não existe, porque a maior parte das pessoas não lê. Então esse tweet do Felipe Neto foi uma boa coisa que aconteceu no mundo literário, porque pelo menos gerou uma discussão sobre literatura, que é uma coisa que não estava tendo há muito tempo no Brasil. Então é isso. O que você acha? Deixa a sua opinião nos comentários, de maneira educada, de preferência. Se inscreve no canal. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais.